É possível empreender com alta gastronomia numa praça de alimentação de um shopping? Claro que é. O Brasil Cozinha desembarca hoje no Que Pasta, que está localizado na praça de alimentação do Venâncio 2000. E é essa história que nós vamos contar para vocês hoje. Total inspiração. Vem com a gente! E olha só como é que eu fui recepcionada aqui. Hoje o programa está começando completamente diferente. Eu já vou entrar almoçando. Né, André? Com certeza. Ué, desse jeito complica. Não, você precisa saber, conhecer os nossos produtos. Vou conhecer tudo. Obrigada por nos receber aqui. Obrigado eu. Tô adorando. Obrigado pela presença. Olha, estamos muito felizes de ter no nosso restaurante. Conhecer um pouquinho da nossa história. Né? Pois é, eu acho que vai ser fantástico, porque eu abri o programa dizendo que é totalmente possível se criar uma operação mais voltada para uma alta gastronomia, dentro de uma praça de alimentação, dentro de um shopping, né? É possível. E você é a prova viva. Eu sou a prova viva, eu acreditei muito nesse projeto, sempre idealizei ele, sonhei com ele, mas acho que tudo tem um momento certo, né? Para a gente colocar em prática e sentir o momento pós-pandemia, trazendo novidades, trazendo inovação. E foi quando nasceu o projeto Que Pasta. Olha que legal. Mas vamos começar do início. Vamos lá. Quem é o André? Olha, o André Sampaio é um jovem que começou logo cedo na gastronomia, né? Com 21 anos tive a oportunidade de entrar numa das maiores escolas que existe, o Grupo Fasano, né? E por lá passei por todos os setores. Entrei como um cumim, tive a oportunidade de virar um garçom, passei pelo bar e com os anos ali se desenvolvendo, cheguei à metria e da metria tive a oportunidade de gerenciar casas, né? E foi acredito, uma das melhores escolas que eu pude ter na minha vida, falando de organização, de processos, de método, o Grupo Fasano. Essa é a minha escola. Você é formado em hotelaria, então? Sim, fiz formação, sou formado em hotelaria, né? Com foco em serviços. Com focos em serviços. O Fasano ele sempre desenvolveu muito bem essa área de serviço. Né? Acho que você falar a comida é fantástica, Sim. Os processos clássicos italianos, só que o serviço era o diferencial e sempre foi o diferencial do Grupo Fasano. Então a gente era desenvolvida, a gente passava por treinamentos, a gente conhecia o nosso produto, né? E essa exigência que existia sempre aí do grupo do Rogério Fasano nos fazia ficar melhor cada dia, né? Então eu tive a oportunidade de chegar em Brasília trazendo o Gero. Não, foi uma grande inovação quando eu vim em 2010 para cá trazendo o Gero para Brasília no Shopping Iguatemi. Né? Então a gente encontrou, a cidade tinha uma cultura, um formato de servir e a gente veio trazendo o à la carte, o tradicional à la carte, né? Todos os padrões, comer entrada, prato principal, comer uma sobremesa, fazer aquela degustação inteira de um menu para ter uma experiência. Né? E foi desafiador chegar em Brasília, não conhecemos ninguém, né? Fomos conhecer a cidade, conhecer o público-alvo, né? Apresentar o nosso produto que no primeiro momento foi bem difícil, a aceitação, mas levou um ano aí para a gente desenvolver um bom trabalho para a cidade inteira de Brasília, tanto Lago Sul, sair, Asa Norte, Parkway, atravessar a cidade para ir ao Gero. Porque sabia que lá ia comer bem, ia ser bem servido e o lugar era totalmente um lugar super intimista. Então as pessoas gostavam muito do Gero. E aí nasceu a nossa história em Brasília, né? Olha que interessante. Então você é paulista? Sou paulista. Paulista. Fez hotelaria e Isso. foi trabalhar no Fasano. Fui trabalhar no Fasano Foi muito onde jovem. foi a sua principal escola? Melhor, acho, acredito. O Fasano é referência, não é indiscutível, né? Ela sabe, poder participar da inauguração do primeiro hotel em 2003. A cidade esperava aquele empreendimento, né? Participei de várias implantações que eu fazendo Punta del Este, Rio de Janeiro, interior de São Paulo, Sorocaba, que é a Fazenda Boa Vista, fantástica, um dos lugares mais lindos que eu conheço hoje.
Então, assim, foi dando know-how, né? Foi dando conhecimento, né? Em plantações. Aí, quando você veio para Brasília com o Gero fechou, você não quis voltar. Olha o que Aí aconteceu. você já tinha engatilhado alguma coisa. Foi o momento de você empreender para você? Então, em 2018... Próximo, um pouquinho antes da pandemia. pouquinho antes da pandemia, foram 8 anos ainda dentro do Gero, quando começou a nascer o desejo de empreender. Quando começou a falar assim, poxa, nós sabemos realizar, sabemos fazer. E nesse time era eu, o Carlos, o chefe Rony, e a gente já sonhava com o projeto. Foi quando nasceu o Amano. O Amano na 411, foi nossa primeira operação. E foi uma grande surpresa. E a gente falava assim, poxa, eu acho que vai ser legal. A Asa Sul não tem um restaurante italiano de referência. Eu acho que vai dar certo. Mas o Amano foi um boom. O Amano estourou. O Amano, em 2019, a gente trabalhou o ano inteiro, dia de segunda a domingo, casa cheia. Né? Então, ganhamos como restaurante revelação, né? Em 2019, já pela Vista Encontro. Então, ali me deu segurança, ali me tirou realmente da caixa, de falar, posso realizar. Foi o teste. Foi o teste. De vocês sozinho, né? Eram aí, 3 sócios? Nós éramos em 3, o Rony tinha mais 2 sócios também que faziam parte do projeto. Hoje todos saíram? Aí cada um foi tocar sua vida, o Rony foi tocar a vida dele, o Carlos a dele, e eu, com esse intuito da praça de alimentação, com esse projeto que eu acredito em algo que pode se comer bem dentro de uma praça de alimentação. Sim. E a gente, se você vê o mix de negócio, ele é trivial. Você vai em qualquer shopping, se você fechar os olhos, você não consegue se definir qual shopping você está. As praças de alimentações, ela tem o mesmo desenho. Uhum. E eu pensava assim, poxa, dá para se fazer um produto de alta gastronomia, dá para se entregar um produto fresco, um produto artesanal, porque existe um público exigente, sim. Existe um público que quer ter esse produto e não tem esse produto dentro de uma praça. E foi quando eu comecei a desenhar a ideia do Que Pasta, né? A ideia de um plano de negócio onde o Que Pasta ele podia se posicionar para esse público exigente dentro de shoppings posicionados, né? O Iguatemi foi uma escolha, assim, porque a associação de marca, está se posicionado em um grande shopping, uma rede no Brasil. Então, tudo isso nós fomos montando o público-alvo, a missão do negócio e desenvolvemos o trabalho. E foi surpreendente o resultado, assim, os feedbacks que a gente recebe todos os dias, assim, é surpreendente. A gente recebe convite já do Brasil inteiro, já. Em São Paulo já recebemos convites para ir para lá, levar o produto para lá. Brasília, praticamente, a gente recebe mensagens e telefonemas, tudo. Traz o passa para cá, seria um prazer ter vocês na nossa operação, porque é uma coisa inovadora. E se você olha dentro do Iguatemi hoje, a nossa arquitetura, quando você entra dentro do shopping, você pode olhar todas as lojas, você vai parar no Que Pasta. O modelo, a arquitetura, a paleta de cores, né? O posicionamento que nós colocamos, ele é muito, muito forte. Então, é um trabalho que assim, levou um tempo para se desenvolver a ideia, mas é um protótipo ainda, né? Cada dia a gente vai aprendendo mais sobre ele. Porque a ideia é realmente escalonar ele, levar ele... Ele é totalmente franqueável, né? Uhum. Ele é totalmente franqueável. Eu vejo duas vertentes aí, né? Da praça de alimentação mesmo do Iguatemi, que mesmo sendo uma operação voltada mais para o fast food, né? Que tem pratos menos elaborados, né? Que tem essa proposta de ser mais rápido, de ser um prato com um custo melhor para o cliente e tal. E vejo essa aqui. Essa me surpreendeu porque nós estamos num shopping que supostamente é muito diferente do Iguatemi. Então, na minha ideia, isso aqui deveria estar no Iguatemi e o outro talvez aqui. Só que vocês pegaram, aí olhando por outro lado, aí já falando agora como consultora, né? É engraçado isso, porque às vezes a gente se depara com situações que você talvez não fosse colocar isso na sua consultoria.
Então a ideia era essa, isso aqui caberia no Iguatemi, aquele lá caberia Total. aqui. E não necessariamente, né? Tanto um quanto o outro podem operar nos dois shoppings sem o menor problema. Mas a partir do momento que você consegue um ponto desse aqui, aí você começa a perceber, isso é a minha percepção como consultora, que essa operação aqui na realidade, ela é muito bonita, o visual dela é muito bonito para o Iguatemi, mas que provavelmente não ia funcionar como funciona aqui. Estou errada? Está totalmente certo. E foi engraçado para chegar aqui. Quando eu recebi o convite do Venâncio para a gente montar uma operação aqui, era na ideia sim do fast food, para levar para a praça de alimentação. A ideia, e a gente começou a olhar e ele me trouxe essa loja. Quando eu olhei essa loja, eu falei, não, aqui não dá para ser um fast food. Não dá. Aqui eu vou ter que mudar o conceito, aqui eu vou trazer um know-how que eu domino muito mais, que é o atendimento, que é o serviço, trazer a ambientação, trazer a experiência para o cliente, né? E aqui a gente, o fast food é legal, mas ele é um autosserviço, atendimento mais prático, mais rápido. Aqui não, o cliente vai sentar, vai receber uma carta de vinho, vai receber uma carta de drinks, eu vou poder sugerir o que ele vai comer dentro de um cardápio. Então gera já experiência e é algo que a gente já, eu e a Ana, a gente domina muito, né? Um know-how que a gente tem aí de 20 anos de experiência com atendimento. E quando eu olhei esse espaço, a varanda, poder explorar essa parte externa, tudo isso foi aumentando, né, o projeto e nasceu o Que Pasta Cantina, né? Aí nasceu o Que Pasta Cantina, mudamos o conceito. O resultado, como você falou, cabe no Iguatemi, cabe. Mas aqui a gente está no meio da cidade, no Venâncio Shopping. O seu ponto, você tanto abrange as pessoas que estão indo num outro shopping, como você tem um empresarial aqui em cima, você tem um monte de corporativo do lado. Ou seja, aquela pessoa que... Os hotéis, você está na rede hoteleira. Então, você está num local... estratégico, né? Super fantástico. Estratégico. Então a gente atende advogados, jornalistas, corporativos, né? Médicos, tudo em volta. Então, assim, é um produto que, com essa revitalização do Venâncio, o Que Pasta agregou muito valor aqui para essa região e a gente consegue entregar um produto de qualidade, um preço justo, né? Um atendimento diferenciado para os nossos clientes, né? Essa é a nossa proposta. Outra coisa importante que eu acho que vale destacar, eu estava aqui enquanto você estava falando, eu estava tentando lembrar o que você teria mais ou menos no mesmo estilo aqui. Eu consegui lembrar no mesmo prédio do Jamie Oliver. Sim. Eu acho que seria só ele aqui. Isso. Me corrija se eu estiver errado. E mesmo em volta, numa proximidade assim maior, eu não lembrei de nenhum. Você tem aqui o Pátio Brasil, que também é praça de alimentação, não tem nada ali de diferente. Tem algumas talvez coisas hotel. No setor hoteleiro, ali no Meliá, você tem ainda um posicionamento de alguns cases legais, mas realmente no meio, assim, acho que a gente acaba se destacando mesmo. Tá. E essa semana eu recebi um feedback tão engraçado, eu fui entregar uma sobremesa na mesa de um casal, e quando eu entreguei a sobremesa, ele só falou assim, uau! Ele falou, não falou para mim, ele falou para acompanhante dele. Esse restaurante me surpreendeu. E eu saí de cena, ouvi o feedback, falei, que legal, né? Era a primeira vez eles na casa, não conheciam, entraram, foram bem servidos, comeram bem e o feedback, uau! Né? Isso é bom, então, isso é bom, né? A gente sabe que temos ainda muito públicos ainda que não, assim, as pessoas ainda não têm acesso a na realidade casa. Não esperam que vai encontrar dentro de um shopping. Então, tipo assim, existem muitas pessoas, eu mesma ainda, eu que estou na área, ainda tenho um certo preconceito de falar assim, vamos para o shopping comer. Dá sempre aquela impressão de ser o fast food, de ser restaurantes que não é tão, né? Que não tem uma carta de vinhos, não tem uma ambientação legal, praça mesmo e tal, não sei o quê. Então você fala assim, vamos pro shopping. E hoje, graças a Deus, isso está mudando muito. Então as praças de alimentação dos shoppings estão fazendo áreas exclusivas, tipo aqui está acontecendo, e que você tem que ter para poder atender esse público, né? Não tem o que discutir. Hoje é um atrativo, né? A gastronomia, ela
você envolve dentro de um shopping, na parte turística de uma cidade, ela tá tudo entrelaçado, né? Com certeza. A gastronomia ela tem um papel fundamental dentro de um mecanismo e ela influencia tanto que acho tão legal Brasília 10 anos atrás, ou vamos voltar um pouquinho mais, 20 anos atrás. As pessoas no feriado eles iam para fora, ia para São Paulo, ia viajar para algum lugar que ia ter uma boa gastronomia. Hoje nós estamos com um nível de gastronomia na cidade que eu acredito que devemos ser a segunda já do... A segunda. Hoje a Brasília na cena gastronômica, ela está ultrapassando vários outros locais. Então seguro São Paulo é a parte, né? São Paulo é uma operação, uma coisa completamente à parte. Mas Brasília tem saído muito e eu acho que a gente, dentro de muito pouco tempo, a gente está... Eu acho que ainda não é a segunda posição, não, mas está bem próximo disso. Você fortalece o turismo, você segura a vida própria de Brasília aqui dentro. A pessoa consegue convidar um amigo, trazer alguém de fora e falar que tem restaurantes maravilhosos na minha cidade. Então a gastronomia ela tem esse papel. Eu acho que você chegou a comentar que eu só não entendi como que foi a escolha desse ponto. Tá, esse ponto já existia um namoro do Venâncio, né, com o Repasta Iguatemi, há um convite. Pintou a loja. André, vem aqui dar uma olhada numa loja, tem uma loja aqui que eu acho que é a cara de vocês e tal. Quando a gente chegou aqui foi namoro à primeira vista, né? Eu liguei para a Ana, falei, Ana, tem um ponto que você daí. Ah, não, André, a gente acabou de abrir o Iguatemi, vamos lá olhar. Quando ela chegou aqui, ela se apaixonou também. Ai, meu Deus do céu, vamos lá. Né? E aí o João apresentando, João, vamos dar uma olhada nesse ponto. E todo mundo se encantou com o ponto, todo mundo já começou a sonhar, já conseguiu desenhar o projeto já e aí não teve como. Estamos aqui. Que lindo isso, né? Então isso é, a gente fala dentro das consultorias que é o chamado aproveitamento de oportunidade. Sim. Ou seja, eles encontraram um ponto fantástico e, inclusive, em função desse local, em função desse ponto, mudaram o conceito. Por que isso? E uma coisa que eu falo muito é isso, que você tem que mudar. Não tem o menor problema. Você desenvolveu uma unidade, uma operação de uma forma e agora, no meio do caminho eu vou mudar isso? Pode e deve. Por que isso? Com toda certeza, se ele tivesse trazido aquela operação já existente para esse local, duvido muito que seria o sucesso que é hoje o daqui, tá? São coisas muito diferentes, né? Eu estava conversando hoje com um amigo empresário também. Nós estávamos tocando nesse assunto que você tocou agora. O estereótipo que algumas pessoas têm. Eu falei para ele, o empresário ele tem que ser flexível. O empresário ele tem que estar pronto a articular. Ele tem que estar sentindo o movimento do que está acontecendo. Ele tem que estar muito atento a todos os detalhes. Por quê? Senão você fica engessado. E você engessado, você também engessa o seu negócio. O seu negócio ele vai ter uma vida talvez não tão longa como deveria ter. Então a gente tem que estar toda hora vendo o que está acontecendo, as situações, as oportunidades, né? Onde que a cidade está pedindo um pouco mais de atenção em tal setor. Então eu sou muito analítico, eu fico muito vendo o que está acontecendo na cidade, as oportunidades, onde caberia um negócio tal. Nossa, que legal se montasse aqui falta tal projeto, né? Então eu fico muito, acho que a Ana até fala, André, calma. Eu chego cheio de ideias, né? Assim, olha, meninos, por que a gente não faz isso, olha aqui surgiu. Então eu sou o entusiasta eu tenho muito entusiasmo. Tem que ser freado. Preciso. Às vezes eu preciso de um freio, porque senão eu quero abraçar o mundo. É isso aí, gente. Olha só, nós estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco e já deu para perceber que nós temos muito o que conversar ainda. Fica com a gente que no próximo bloco a gente vai continuar com esse bate-papo, porque eu tenho certeza que ele tem verdadeiras pérolas para jogar aqui pra gente.
olha só, eu tô perguntando se ele não vai comer esse prato aqui, né? Porque ele falou tanto. A gente fala muito, né? A conversa tá tão boa. Nós estamos enrolados, a gente precisaria de uns 2 programas para poder conversar tudo isso, porque ele fala demais e eu também, então tá difícil. Falei, você pode ir comendo, viu? A comida tá gostosa. Né, André? Eu gosto muito. Então, você me falou que são 3 sócios. E sociedade é um casamento, né? É igualzinho um casamento, você tem que administrar, você tem que ir, né, fazendo com que essa coisa flua para poder dar certo. Qual que é o segredo de vocês dessa sociedade e o que cada um, qual o papel de cada um dentro dessa operação toda? Olha, primeiro eu vou fazer uma declaração de amor aqui, tá? Sou apaixonado pelos meus sócios. Olha que boa, eu tô vendo rede nacional. Sou fã da Ana, uma querida amiga de mais de 20 anos, a gente caminha juntos. O João chegou trazendo toda uma fineza, assim, o João você precisa conhecer um dia. Vou forçar ele a fazer uma entrevista, assim, um coração enorme, uma pessoa com uma paz, uma áurea muito boa. Sou fã do meu sócio e falo que ser sócio, sociedade é uma coisa muito difícil ainda. Porque realmente são pessoas que precisam trocar muitas ideias, são cada um com seu tipo de pensamento, cada um com suas buscas pessoais. E como fazer isso acontecer? Ter sinergia. Acho que a grande busca, acho que de toda empresa, toda a sociedade, conseguir achar o formato certo, a ideia certa, todo mundo remar para o mesmo lado, a mesma busca, o objetivo, né? A busca pessoal da empresa. Então acredito que uma boa sociedade, quando você coloca a marca acima de todos, né? Esse dia eu conversando com eles, eu falei, pessoal, como podemos ser a melhor opção para um almoço, para um jantar no setor do Venâncio. Então a gente vai pensar em estratégias, a gente vai discutir juntos, nós vamos buscar melhores formatos, mas o QPasta ele acaba ficando como a primeira pessoa da sociedade. Então tudo que a gente vai discutir, a gente fala, o que é bom para o nosso negócio? Né? Porque daí eu vou buscar minha vontade pessoal, o João vai colocar a opinião dele antes. Se a gente deixar isso predominar, a minha opinião vai predominar, mas o que é bom para o nosso negócio? Então a gente consegue hoje ter uma sinergia muito boa. Eu, Ana e João, a gente consegue discutir temas rápidos, decisivos, sem muita discussão, porque a gente prioriza o nosso negócio. Ele está em primeiro lugar. Então, assim, quando a gente vai para uma mesa trazer um projeto, o que vocês acham? Acontece isso, isso, isso. Qual o papel de cada um? Tá, eu vou fazer isso, você faz isso e eu faço isso. Ok. E a gente ataca, né? Não é fácil. Sociedade é um casamento, como você disse. Às vezes você tem que ceder. Né? Não é o que você quer. Não. Às vezes o que você quer não é bom para o negócio. Não é bom para o negócio. E aí a gente tem que ter essa percepção de abrir mão. Então, olha, nós estamos falando aqui, eu quero esse prato, mas esse prato não é bom para o negócio. Então é essa questão de abrir mão disso aqui, né? Olha, os dois viram e a gente, diante dos dados, isso aqui não vai funcionar aqui. Então aquele que colocou aquilo tem que abrir mão disso, né? E respeitar o voto, né, de todos, né? Então, se eu sou a minoria, poxa, teve 2 que acreditam que o melhor caminho é esse. Respeita e vai. Então, assim, a gente consegue sim ter quadros societários aí com equilíbrio. Cada um precisa se definir muito bem o papel de cada um, que é o que você perguntou. Então nós temos o João, que é a nossa cabeça financeira, é o cara que sabe a hora de investir, a hora de segurar, a hora de, sabe? E a gente respeita a opinião dele, a gente não fica questionando, ele entrega no final do mês, tudo certinho, esse mês foi ótimo, o faturamento foi tanto, conseguimos esse resultado. André, a gente precisa dessas metas para essa semana. A Ana entra com toda essa delicadeza, eu adoro trabalhar com mulher, essa fineza, a mulher detalhista. Mulher é mulher, né? Eu sou fã de trabalhar com mulher, então ela entra com essa delicadeza no negócio, né?
Eu cuido da parte de equipe, eu cuido da parte de treinamentos, né? Desenvolvimento de pessoas, né? Eu gosto de pegar uma pessoa que às vezes é até sem experiência e formar, porque você vai dar tanto uma opção para essa pessoa crescer na vida, mas também ela vai ter uma gratidão enorme sempre por você e ela vai estar sempre brigando pelo seu negócio. Então eu adoro desenvolver pessoas. Eu tenho algumas pessoas na cidade mesmo que começou como comigo, lá em 2018, na época, não sabiam diferenciar um copo de uma taça de vinho. Hoje são maîtres na cidade, em alguns restaurantes renomados, outros são gerentes. E aí entendo que isso é um papel que demora um pouco. Ele não é estralou o dedo, aconteceu uma mágica e não, você vai ter que, talvez vai levar um ano para você desenvolver essa pessoa entender como que funciona, como que você quer o trabalho, o serviço, o que exige daquela pessoa, qual o comportamento que ela precisa ter, como ela precisa enxergar, como ela precisa a postura que ela precisa ter. Então leva um tempo. Se gasta bastante energia. Sim. Mas eu fico muito feliz, assim, quando uma pessoa fala assim, André, você mudou minha vida, você me deu um direcionamento, você me deu algo para se acreditar e sentido. Aí eu me emociono, eu fico, obrigado. Mas é algo que eu gosto de fazer. É valorização do nosso trabalho, né? Isso é muito importante, né? A parte humana, eu acredito que isso aqui pode ser uma linda estrutura, uma arquitetura linda, mas realmente quem dá o tchan, quem dá é a parte humana. Né? Pois é, falando de parte humana, um dos principais problemas hoje no mercado, não só na nossa área, mas em todas, diria que em todas, é a mão de obra, são os recursos humanos. E na nossa área, eu diria que ainda é um pouco pior, porque a gente mexe com vida, a gente mexe com saúde. Então eu falo que a nossa profissão ela é tão importante quanto a de um médico, porque nós mexemos com saúde, né? E além disso, momentos, né? Momentos especiais. E a nossa mão de obra hoje, ela além de ser muito escassa, não existe mão de obra já formada. Como que você hoje faz? Você é um especialista nisso? Para poder tentar, a gente estava até conversando sobre isso antes e eu acho legal você trazer aquela fala, né, da dificuldade, do quão é difícil a gente realmente achar pessoas capacitadas. E eu nem diria que capacitada, eu diria que pessoas que podem ser capacitadas. Conta aquela historinha do início. Então, eu vou trazer um outro know-how que além de desenvolver essa parte de treinamento, uma empresa aqui, né? Eu tenho uma empresa de consultoria também, como a sua, e hoje a gente vai trabalhar com desenvolvimento de pessoas dentro da área de restaurantes, bares e hotéis. E você hoje fazer um recrutamento hoje é muito difícil, né? Você divulga a vaga, recebe 1000 currículos, seleciona 100. Presta atenção nisso, gente. Desses 100, 100 confirmados, tá? Confirmam, 100 pessoas confirmadas. 30 pessoas aparecem. Você consegue filtrar 10 pessoas daquela vaga para contratar 5 de 1000 currículos que você avaliou. 1000 currículos, prestem atenção nisso. 1000 currículos, sobraram 5. E não quer dizer que esses 5 estão prontos. Geralmente não estão, mas são os melhores. A melhor opção que você tinha naquele momento. Para poder tentar capacitar dentro daquilo que você precisa. Para você entrar com treinamento, desenvolvimento dessa pessoa. E é tão engraçado, eu vou falar nesse cenário Brasília, chega currículos para a gente falando assim, eu tenho 20 anos de experiência, já trabalhei, já fui gerente. Quando eu começo a alimentar, trazendo a ideia do trabalho, sabe a novidade? A pessoa fica assim, parada, como se estivesse comendo um prato novo. Então, assim, o efeito surpresa, que a pessoa acha assim, poxa, eu tenho 20 anos, eu tenho experiência. Quando eu começo a levar o conteúdo, puxar, né? Tentar puxar. É muito legal a pessoa falar assim, André, nunca eu tinha visto isso dessa maneira. Nunca alguém tinha me mostrado com essa ótica. Nunca alguém tinha me apresentado que é dessa maneira que eu tenho que me comportar, com essa postura que eu tenho que ter. E vira um novo para aquela pessoa. E os que realmente se adaptam e querem, crescem demais, desenvolvem demais. Porque também tem a parte do querer. A pessoa, e eu falo muito isso na entrevista.
é muito mais sobre você do que sobre a empresa. Você precisa querer crescer, você precisa querer caminhar nesse caminho. A empresa ela vai te dar todo o suporte para você desenvolver o seu trabalho, mas é muito mais sobre você do que sobre a empresa. Então, é muito legal. E aí hoje você foca muito no treinamento, principalmente de salão. De salão. Então, assim, aqui eu vou... Como eu estou muito dentro do negócio, então eu vou sempre levando no dia a dia, porque eu acredito muito no crescimento gradual. Não tem como chegar e jogar todas as informações, a pessoa não vai conseguir assimilar um pouco. São 3 meses que a pessoa consegue entender a missão e a visão da sua empresa. Mas 3 meses ela está se sentindo segura, para 1 ano ela está com os processos todos montados. Então eu venho todo dia alimentando eles com informações, olha, eu quero que vocês façam assim, eu quero que vocês se posicionem assim, dessa maneira que se posiciona na mesa. É assim que você pode virar um bom vendedor. A timidez, que é uma das coisas mais difíceis hoje, né? Eles são tímidos, não conseguem se vender, né? Chegar na mesa e, poxa, eu tenho uma água assim, eu tenho uma água São Pellegrino, eu tenho uma água Pana na casa, né? E saber falar sobre esse produto, né? Eu tenho uma carta de drink variada, eu tenho a nossa carta de vinhos, então assim, a pessoa precisa praticar muito isso. Então, eu vou desenvolvendo isso no dia a dia com eles, nunca passa no dia a dia. Realmente na consultoria eu vou realmente 15 dias muito frenético, bem metódico, com bastante informação e treinamentos práticos, né, de uma empresa. Agora, quando você fala aí que vamos dizer, ao longo do tempo, né, um ano é muito tempo, né? Você, ao longo desse tempo, você consegue, lógico, ir moldando essas pessoas para ficarem bem top mesmo, né, naquele perfil bem bacana. Quando você termina de formar essa pessoa? Henry Ford fala uma frase muito interessante. Ele fala, é melhor você ter uma pessoa que você treinou e que um dia ela vai embora, do que não ter uma pessoa treinada dentro da sua empresa. Então, eu prefiro treinar e talvez de 1 ano, talvez essa pessoa possa até me abandonar, mas e até crescer, né? E eu acho que eu sou uma das primeiras pessoas que motiva a pessoa a falar, André, recebi uma proposta assim, eu sou garçom, recebi uma proposta de maître e eu acho que eu quero arriscar e eu olhar e falar, vai, vou, legal, você está crescendo. Do que ter pessoas que não são treinadas dentro da sua empresa, pessoas que não conseguem replicar os seus processos, que não conseguem levar a missão e o logo da sua empresa. Então, eu prefiro treinar mesmo que vá embora. Mas no momento que ela ficar comigo, ela vai ser boa, ela vai desenvolver bem o meu trabalho, ela vai conhecer os meus clientes e acho que é o grande sucesso, é isso, né? A gente não pode ter medo de perder. Lógico que não, é complicado. A gente vai perder, na realidade a gente perde, geralmente perde. Normalmente perde, mas é bom fazer parte do crescimento dessa pessoa. Essa pessoa vai ter uma gratidão eterna com você. Aí você me falou que hoje você tem um plano, pelo que eu entendi, você tem um plano de carreira para eles. Sim. Que seria uma forma de segurá-lo mais. Sim. Eu acho que toda empresa ela precisa criar um plano de carreira. Quando você tem um plano de carreira, você faz essa pessoa sonhar e buscar processos, né? Por isso que tem as classificações dentro do serviço, do COMIM, o ajudante do garçom, o maître, o chefe de fila, né, o gerente. Quando você faz essa pessoa falar, ó, se você ficar comigo aqui, hoje você é um COMIM, mas eu vou te preparar para ser um garçom, para ser um maître, você consegue, além de consolidar a sua equipe, você consegue conseguir olhar para fora e falar, eu consigo montar novos projetos. Eu tenho já pessoas preparadas, pessoas que conseguem já suprir tanto o que já existe, como montar um novo projeto, que já tem pessoas para suprir a liderança desse novo projeto. Já tem um COMIM que pode ser garçom lá naquele novo projeto. Então você precisa estar sempre formando pessoas e mostrando um caminho de crescimento. Aí faz sentido. Aí a pessoa faz sentido. Opa, não vou ficar eternamente sendo um COMIM aqui, né? Não vou ficar eternamente sendo um garçom. Olha, um dia eu vou poder ser um gerente. Aí você vai fazer essa pessoa ter sentido de vida e de buscas pessoais. Então essa pessoa vai com certeza desenvolver um trabalho com você de longo prazo. E dentro da sua experiência, dentro das experiências que você tem, tanto dentro do Que Pasta, quanto das consultorias, você sente que isso dá resultado, que isso acontece bem? Porque, por exemplo, assim, o que acontece? Se você tem esses cargos ali, né? Mas para ele subir, ou alguém tem que sair, sim, ou você tem uma outra operação e transfere para lá e tal, não sei o quê. Isso. Isso, na prática, isso acontece bem?
ou acontece desse cara sair para um outro local, não sei o quê, mas dá para poder, dentro de um curto prazo, essa pessoa sentir essa promoção, essa mudança de carreira? Dá. Aqui mesmo já tive meninos que entraram como cumim e com 2, 3 meses ali desenvolvendo já virou garçom, né? André, nós falamos muito em processos e isso, para quem está nos escutando, pode parecer uma coisa muito complicada, mas a gente sabe que são os processos que fazem a roda girar. E que se esses processos são bem seguidos, definidos, tudo vai girar com muito mais facilidade. Qual o parâmetro que você usa hoje para poder mensurar tudo isso que a gente está conversando? Então, principalmente nesse foco do treinamento das pessoas. Então, como que você mensura isso hoje daquele comim que está saindo melhor ou do garçom que é o melhor vendedor, vamos dizer assim? Enfim, como que vocês mensuram isso hoje? Você fala, como que eu consigo enxergar a pessoa que vai estar? Primeiro ponto que eu acredito é uma pessoa comprometida com o seu negócio, uma pessoa que ela tem responsabilidades, né? Acho que eu falo que formar a pessoa, ensinar como colocar um talher, como carregar uma bandeja, é fácil, você consegue ensinar. Agora, a parte comportamental, que é a parte do ser humano, a parte que a pessoa precisa muito mais ceder e dar para você, é onde que eu me pego. Então, eu vou muito naquela pessoa que tem um bom comportamento, ela tem pontualidade, né? Aquela pessoa que está toda... tem entusiasmo quando você leva um processo. Amanhã nós vamos ter um jantar, tal. Chefe, que legal, como que vai ser? Como que vai acontecer? Passa pra gente. A pessoa que já tem entusiasmo. Então você vai pegando essas características, né, dessas pessoas que estão ali dispostas. A pessoa tem que estar com muita disposição. E você potencializa. Aí você começa não só o treinamento prático, mas o psicológico. Legal. Porque às vezes a pessoa ela até tem um comportamento, mas nunca ninguém chegou nela e falou assim, olha, você tem olhado a vida com esse olhar, com essa ótica, mas eu quero te mostrar onde você pode chegar e você pode ir muito mais longe do que você está. Porque talvez ela nunca teve um coach, Sim. Nunca pagou um psicólogo. E você teve oportunidade, né? Oportunidade. Né? É isso. Então, assim, você consegue... É nesses pontos que eu pego. Eu vou no comportamento dessa pessoa. Eu começo a analisar essa pessoa. Eu começo a analisar a forma que ela age. E eu falo, poxa, essa é uma pessoa para se investir. Porque essas peças que eu falei que eu troquei do que passa justamente foi pessoas que não conseguiam atingir o comportamento, porque a pessoa não queria. Então você até aconselha, faz assim, você estava repetindo o mesmo erro, repetindo o mesmo erro. E eu sou paciente, adoro assim. Então eu vou na postura da pessoa, na apresentação pessoal, eu falo, se você cortar esse cabelo mais assim, você vai ficar tão elegante. Cara, se você colocar essa camisa pra dentro aqui e ficar mais alinhado, você vai ficar muito mais apresentável. Olha, essa forma que você está falando, se você usar essas palavras, vai ser muito mais assertivo. Então, eu vou no comportamento. E a pessoa, quando ela quer comer, quando ela quer crescer, ela só agradece. Chefe, obrigado por ter falado. Nossa, eu nunca tinha pensado que eu falava isso dessa maneira. E a pessoa vai aprendendo. E aí é onde que eu pego. Falo, esse é um cara para se investir. Né? Muito bem. Porque daí eu vou pegar e ensinar o prático. Fala, então, o prato é por aqui, o talher é por ali. Então é mais ou menos assim. É isso aí, gente. Olha que bate-papo super gostoso. A gente está encerrando mais um bloco. E no próximo a gente vai estar falando sobre harmonização e vamos entrar para dentro da produção também para poder mostrar um pouquinho do cardápio deles. Então, fica com a gente. Obrigada, Obrigado, André. eu que agradeço. Obrigada, muito bom. Que passe da sua casa. Obrigada. Certo. Vamos aí. Sempre bem-vindo. Obrigada. Obrigado.
hoje nós teremos um capítulo à parte. Nós vamos falar sobre harmonização. Aliás, a importância da harmonização em qualquer operação gastronômica. E quem vai falar para a gente sobre esse assunto é a Ana Clara, que é sommelier e é especialista no assunto. Me conta, qual é a importância da harmonização hoje? Eu diria que em qualquer cardápio, né? Toda importância. A gente fala que é um terceiro sabor, é igual a um casamento. Você junta duas partes diferentes para ela ficar melhor ainda, mais prazerosa, mais gostosa. Então, o vinho, ele traz essa cultura do alimento e do slow food, né? Você aproveitar, você comer bem e o sabor aparecer de uma forma mais gostosa ainda. Né? Então é de extrema importância, não só por essa questão do sabor, mas eu diria que para a operação em si, para um negócio de gastronomia, você aumenta muito o teu ticket médio. Aumenta muito o ticket médio, a bebida em geral, né, tem esse poder, é mais fácil, pensando como negócio, é mais fácil a logística, de você contabilizar o que saiu, o que entrou. Então, para a gente é muito importante e entra também no encantamento do cliente. O cliente, quando ele tem uma experiência de harmonização, uma experiência prazerosa, ele lembra e aquilo fica marcado na mente dele e faz ele voltar para o nosso restaurante. E vamos falar exatamente de harmonização agora. Tudo que vem à mesa, de certa forma, pode ser harmonizado. Sim, tudo que vem à mesa, de certa forma, pode ser harmonizado. Às vezes, por exemplo, aqui nós temos um carpaccio. Sim. Me fala. Ele é um carpaccio de filé, com uma funduta de grana padano trufada. Que é isso aqui? Isso, que é o grande desafio desse prato. Que é o trufado. Que é o trufado. Muito perfume, muito sabor, né? Então, não é todo vinho que entra aí. Tem o parmesão, o broto de beterraba, então é uma mistura muito grande de sabores, é uma explosão de sabores, né? É delicioso. E o que ele pede? Como a funduta, ela tem um pouco de gordura, ela pede frescor, acidez para combater essa gordura. Eu preciso da mesma intensidade aromática do prato e do vinho, por isso nós escolhemos um espumante, que é um coringa na hora da harmonização, ele tem esse frescor muito presente, é o Cabris, é um espumante bem sequinho, é um brute. As uvas são Bical, Malvasia e Encruzado. Ele tem um poder de boca saboroso, muito perfumado e o frescor necessário para o prato. Vamos experimentar e você me diz se deu certo. Ana, me corrija se eu estiver errado, mas o espumante, ele é um coringa para harmonização, para quem não está acostumado. Obrigada. É um coringa. Por quê? Saúde, né? Por quê? O espumante, ele tem a característica de ter muita acidez. A acidez é um coringa na hora da harmonização. As pessoas às vezes torcem o nariz, mas ela é muito importante exatamente para contrastar com os pratos mais gordurosos. E se você for parar para pensar, a culinária italiana quase toda né? Muito queijo. E a culinária, de modo geral, sempre tem bastante gordura, os molhos, os cremes. Por isso que a gente fala que ele é um coringa. Muita acidez, fica fácil de limpar a boca, de limpar o paladar e fica delicioso. É uma harmonização perfeita e para começar também bom. É muito gostoso. Muito bom. O carpaccio está delicioso. Essa coisa da salsa trufada aqui. Né? Esse é o grande desafio, dá todo um charme. Um sabor no prato e que casa muito bem. Eu sou fã de espumante, né? Então eu acho complicado. Eu amo também espumante. Eu adoro. E eu acho assim, não quer errar, vai para o espumante. Vai para o espumante. Né? O espumante é uma bebida festiva, né? Ela significa festividade, comemoração. Amor. Então tem tudo a ver com um começo de uma boa refeição. A gente está chegando ao final desse pedacinho. Isso aqui foi um pedacinho especial para falar de harmonização. Mas a vontade que a gente tem é de ficar aqui, né, comentando e degustando e fazendo toda essa brincadeira aqui, porque realmente é fantástico. A gente ainda não falou do de sobremesa. O de sobremesa, ele é bem característico, né? Doce com doce, não é isso? Isso. A regra para o vinho de sobremesa, geralmente, é a similaridade. A sobremesa tem que ter o mesmo grau de doçura do vinho. Nessa harmonização, eu pensei em fazer uma harmonização tradicional, que é regional, que na Toscana é regra você pegar
quando você recebe, igual a gente aqui no Brasil, a regra é receber em casa e oferecer um cafezinho. Lá eles oferecem vinho santo com cantutine, que é um biscoitinho, de amêndoas. Italiano, italiano de amêndoas, que ele é cozido, assado 2 vezes, então ele fica bem durinho e aí eles molham o cantute no vinho santo. Olha, eu vou fazer isso, mas nas imagens de apoio. A gente vai fechar aqui esse capítulozinho à parte, mas eu vou fazer isso que ela tá falando, as imagens de apoio, e vocês vão ver aí já já. Fica com a gente. E olha só, tô naquele lugar que eu adoro, né? Vocês sabem disso. Matheus é um querido, né? A gente já fez outras gravações juntos, né? Ele é um especialista em massas, mas hoje ele vai fazer uma preparação super especial que faz parte do novo cardápio aqui, que é uma bisteca fiorentina. É uma bisteca fiorentina de cordeiro com um risoto de pernil de cordeiro, finalizado com um demi-glace feito aqui na casa. Gente, fantástico isso. A gente vai preparando isso aqui e aí, Matheus, eu vou te perguntando algumas coisas sobre essa nova proposta do cardápio. Tudo bem. Porque na realidade lá no início do Que Pasta, a ideia era ser só massa, né? Para ser só essas massas, porque era um fast food e tal. Aqui você, como chefe, deve ter tido um trabalho bem diferente de ter que fazer essa remodelagem do cardápio, porque a proposta é outra. Né? Mesmo mantendo as massas e tal, que é o carro-chefe, você teve que trazer uma proposta diferente. Me fala sobre isso. Então, houve uma evolução do nosso serviço, do nosso atendimento. Antes era um atendimento voltado mais para o fast food, um atendimento mais rápido, que a gente tinha que entregar realmente o alimento ali na hora, então a gente trabalhava com massas. Quando a gente veio para o Que Pasta Cantina, eu tive que mudar a forma de como pensar o cardápio. Pratos mais elaborados, onde a gente traz frutos do mar, trazemos aves, trazemos cordeiro, além do tradicional filé e também do polo, que é uma coxa e sobrecoxa que a gente faz aqui na nossa casa. Vou dar só um toquezinho, tá um pouquinho duro, né? mais de fundo de legumes. E eu vou finalizar com uma cebolete. Me conta uma coisa, nessa sua reestruturação de cardápio, que lá você tinha uma operação muito mais simples, né? Muito mais fácil, muito mais leve, né? A produção, enfim, toda essa coisa. Aqui você teve que fazer toda uma readaptação para tudo, né? Para essa coisa do porcionamento, de equipe, de fornecedor e tudo. E eu vi que a sua cozinha é totalmente aberta. Eu gosto muito disso, mas isso é um grande desafio. Sim, né? Trabalhar com Vamos cozinha... empratar? Vamos empratar. Trabalhar com cozinha aberta é um grande desafio para a gente da gastronomia. Não um desafio, eles querem esconder o preparo. Na verdade, o desafio é esse, mostrar o preparo para os nossos clientes. É uma adaptação que nós fazemos muito grande, um treinamento de equipe muito acentuado, onde a gente tem que mostrar, além das nossas qualidade, tanto de processos, tanto de questão sanitária, a gente trabalha também com relação à apresentação. Aqui eu tive que fazer um treinamento com toda a minha equipe, todos eles, desde o garde-manger até o confeiteiro, o cozinheiro, todos eles sabem todos os processos da casa. Isso é importantíssimo, porque eu consigo ter uma confiança na minha equipe muito grande, que geralmente eu não... Geralmente as casas não trabalham essa espécie de confiança. É só o chefe de cozinha que finaliza, é só o chefe de cozinha que apresenta. Eu penso de outra forma. Eu acho que se as pessoas estão aqui nessa proposta, elas têm que ter essa oportunidade de apresentar, de crescimento. E tem outra coisa que eu acho que vale a pena ressaltar. A ideia de que às vezes os chefes querem esconder as coisas. Sim. E uma frase que eu uso em toda a consultoria minha, em todos, para quem eu dou aula e tal, eu falo o seguinte: eu posso te dar a minha receita, eu te dou a minha receita. Você pode fazer até melhor do que eu, mas igual a mim você não faz. Não faz. Sempre tem um toque do chefe. Então, igual a mim você não faz. Então não tem problema nenhum você de compartilhar, receita, dar o mundo receita. tá aí. Eu pego alguns chefes que eles não vou te dar minha receita. Pô, cara,
Nada a ver. Quer vir aprender o prato? besteira. Tá convidado. Pois é. Pode vir aqui, a cozinha tá aberta, quer acompanhar, quer entrar aqui dentro, a cozinha, a gente põe uma touquinha, te veste com um EPI, você acompanha toda a produção, do início ao fim. A cozinha aqui é franqueada à visita. E nós estamos chegando ao final de mais um Brasil Cozinha. Lembrando que vai ao ar toda quarta-feira às 20h30 no canal Empreender. Porque assistir É um bom negócio. já é um bom negócio. Obrigada. Eu que agradeço a visita, gente.